Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Henrique, essa é a minha esposa Aline e nós sentimos no coração de trazer aqui no canal para vocês um conteúdo diferente sobre casais, sobre vida no espírito, palavras de Deus aí para abençoar o teu coração, mas hoje mais especificamente nós queremos trazer uma palavra sobre namoro cristão, sobre relacionamentos cristãos. Para quem não nos conhece ainda, nós somos um casal cristão, casados aí há quase 4 anos, né, amor? Isso. E a gente tem esse intuito de ajudar jovens, ajudar casais já casados, casais que estão aí namorando, vislumbrando um casamento, um noivado aí no Senhor. E embora a gente não tenha tanto tempo assim de matrimônio, de casamento, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ensinado muitos princípios aí que tem dado certo, graças a Deus, e a gente sentiu no coração de compartilhar com as pessoas, né, amor? Enfim, princípios, lições Exatamente. que tem dado certo, né? Isso para ajudar você, jovem, ou até mesmo você que já está há algum tempo também num relacionamento, enfim, né? Casado. A gente gostaria de estar passando para vocês princípios que são cristãos, que é o que a gente vive, como que funciona para nós, um pouquinho da nossa experiência e do que a gente retira ali da palavra de Deus como ensinamento para ter esse guia, né? Que é a palavra de Deus para nós. Exatamente, importante falar, como eu disse, somos um casal cristão, então a gente procura viver com base na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, naquilo que, né, Deus ensina. E a gente queria falar então sobre namoro cristão. Como que a gente começa um namoro cristão assim para que ele seja abençoado, para que ele seja bem sucedido? Primeiro tópico que foi como a gente aplicou também na nossa vida é a oração. Então, antes de eu conhecer a Aline, eu passei um período de mais ou menos 2 anos em propósito de oração. Eu estava solteiro, eu queria conhecer uma mulher de Deus e a gente tinha que ter em mente que quando a gente busca um namoro, não em Deus, não é um namoro para a gente passar tempo, para a gente ter uma companheira, né, para ir no cinema, embora tudo bem fazer isso, mas a gente precisa entender que o namoro ele é para construir um noivado e um casamento, para construir uma família. E eu tinha essa mentalidade naquela época. Então eu pensava assim, eu vou orar para Deus enviar uma pessoa, que com essa pessoa eu vou namorar, vou me certificar, né, que é ela, vou conhecer bem, vou noivar, vou casar e vou ficar com ela para sempre. E aí eu tive o cuidado de fazer uma lista, assim, que você não precisa fazer a lista, mas é legal fazer, porque na nossa oração a gente precisa ser específico com Deus. Não só na parte dos relacionamentos, mas em tudo, né? Exatamente. Então, no trabalho que você quer, enfim, você quer mudar uma casa, quer comprar uma casa, um apartamento, pedir para Deus, olha Senhor, né, eu quero assim, 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 porque Deus diz que tudo que nós pedirmos em nome de Jesus ao Pai, Ele nos concederá, né, com fé e dentro da palavra, dentro dos princípios dele, né, da vontade dele, Ele vai nos conceder. Então, o que eu comecei fazendo? Oração, orando para Deus enviar uma companheira para mim, uma mulher de Deus, e aí nessa lista que eu fiz, nessa folha, eu coloquei ali todas as coisas que para mim eram importantes, eu fui detalhista. Né, pode colocar várias coisas de aparência, se quiser, a idade, por exemplo, eu quero que seja mais nova que eu quero que seja mais velha que eu, e aí você vai, né, anotando ali. E fiquei durante o período de oração ali, aguardando no Senhor. E é o que acontece, a gente vai depois para o segundo passo, que é o reconhecimento, a gente chama assim, que é quando, por exemplo, a gente está ali orando e começa a olhar para o lado, né? Então a gente não pode ficar só na oração também. Então a gente frequenta ambientes, isso é muito importante, né? É uma coisa que a gente conversava. A gente tem que se adequar aos ambientes que a gente frequenta, porque não adianta eu estar orando por uma mulher de Deus, por um homem de Deus e eu ir procurar na boate, né? Eu ir procurar Exatamente. na festa. E pegando um gancho do que ele falou ali nesse primeiro momento da lista, né? Algumas pessoas podem até pensar, nossa, mas que exagero, né? Porque eu vejo assim que hoje em dia é tudo muito superficial. As pessoas não fazem isso, elas simplesmente se apaixonam, já vão quebrando etapas, né? A gente, como cristão, a gente acredita que deve sim ter uma etapa. E cada pessoa pode fazer de uma forma. Por exemplo, eu não tinha uma lista, mas eu tinha em oração e para Deus eu pedia a pessoa que eu gostaria, por mais que na época eu com a mente fechada, afastada da presença de Deus, eu pensava, mas eu não vou casar, né? Porque a gente teve relacionamentos anteriores que infelizmente não foram bons e a gente acaba
de certa forma pensando, isso não vai acontecer, não tem nada pra mim porque eu já vivi uma coisa assim, eu já quebrei minha cara, então... Mas lá no fundo eu tinha uma pessoa que eu dizia, Deus, se um dia aparecer assim, essa pessoa é uma pessoa de Deus pra mim. E Deus, ele tem pra dar pra pessoa, ele não escolhe por nós. Isso é bem, que fique bem claro que ele não vai lá e vai dizer essa Exatamente. pessoa. Mas ele te dá, né? Então, essa sabedoria para que você escolha a pessoa certa para você, dentro daquilo que você acredita ser certo, né? Assim como o Henrique tinha uma lista, eu acho interessante fazer. Quando eu conhecia ele, nem sabia que pessoas faziam isso. De ter uma lista, de querer ir mais a fundo, conhecer não só a pessoa, também a família da pessoa, para ver se vai dar certo, se vai fechar com aquilo que a gente espera, né? Porque não adianta, eu achei ele bem querido e tudo, mas eu não sei como ele trata o pai e a mãe dele, eu não sei como é que ele, esse relacionamento com a família, se a família dele vai gostar de mim depois, também são coisas que a gente precisa conhecer antes da paixão. A gente não pode deixar a paixão falar mais alto e tudo certo, já vamos juntar nossas roupas, nossas coisas, porque depois lá na frente podem acontecer coisas que vão decepcionar ambos, vão decepcionar até mesmo os familiares, né? Que acabam se envolvendo, né? É isso que ela falou, é muito importante. O momento existe um momento de reconhecimento que eu falo aqui, que é o momento antes do namoro mesmo, como a minha esposa falou. Antes de se apaixonar, antes de se apegar, antes de fazer uma aliança, de fazer um compromisso, enquanto a gente ainda está ali frio, vamos dizer assim, não está tão envolvido, a gente tem que manter uma distância e usar a cabeça, né? Não usar o coração nesse momento, usar a cabeça. E aí, por exemplo, assim, a gente falava de oração, que é o primeiro passo, e o reconhecimento é o segundo. Então, eu tenho que frequentar os ambientes certos, né? Me movimentar, né? Olhar para o lado, conversar, me conectar, não ficar, né, escondido numa caverna, que fica muito mais difícil de acontecer, de conhecer alguém. Não estou dizendo aqui assim para você sair procurando. No tempo de Deus vai acontecer, mas a gente tem que se expor, a gente tem que conhecer pessoas, porque como a Aline disse, não existe uma pessoa específica no planeta lá esperando por você e tem que ser ela. Não, pode ser na tua igreja, mas também pode ser se fosse uma pessoa de outro país, de outro estado. Pode ser várias pessoas que se encaixam naquele padrão ali e que poderiam dar certo com você. E só é importante a gente estar nos ambientes certos. Frequenta a igreja, uma igreja boa, uma igreja, né, abençoada. No trabalho, quem sabe, tem um homem de Deus ali, uma mulher de Deus. E com isso, a gente começa a questão, então, como ela falou, a gente começa a observar ainda com a cabeça fria, como é a família, a gente começa a perceber se os planos são os mesmos, porque antes de eu me apegar, antes de eu pensar em qualquer coisa, se eu estou pensando em casar com ela, por exemplo, na época que a gente namorava, eu estou pensando em casar com ela, eu tenho que saber se essa mulher, junto comigo, morando comigo, visitando minha família, se vai dar certo. Então eu preciso saber tópicos aqui que a gente conversava, por exemplo, antes do nosso namoro ainda. Se querem ter filhos, se querem ter poucos ou bastante filhos, o que querem construir. Daqui a pouco, por exemplo, o rapaz quer ser pastor e a mulher não quer nem fazer a obra, né? Ou vice-versa, a moça quer ser uma missionária e o marido, né, mal vai na igreja no domingo. Ou, no caso, o marido não, o pretendente, né? Então é muito importante olhar essas coisas. Não adianta eu ter uma lista, né, e dizer para Deus, eu quero um homem trabalhador, e aí começa a namorar com uma pessoa que não tem nem perspectiva de trabalho, não estuda, não vai dar certo. E até te interrompendo, pegando esse ponto que eu achei bem interessante, as pessoas às vezes se envolvem mesmo assim, mas ele é assim, mas depois ele vai mudar, depois por mim ele, né, ou eu vou fazer isso pela Exato. pessoa. E infelizmente a gente vê casos que pode até dar certo, né, mas é mais casos que dão errado. Então a gente orienta porque a gente não gostaria de ver, né, qualquer casal que esteja namorando, assim, né, a gente quer o melhor pra eles, que eles sigam aquilo e que seja aquela pessoa pro futuro dele. A gente não espera que venham ferir os sentimentos um do outro, né? Sim, às vezes pode acontecer de a pessoa orar, a pessoa tá junto e depois ter um direcionamento de que não dá certo, cada um vai pro seu lado com respeito, tudo certo, né? Mas não deixar chegar um ponto em que não dá mais, porque essa questão de igreja, mas um vai em uma, o outro vai em outra, em algum momento vai impactar pra você. Então você tem que estar bem direcionado, ver se a pessoa segue os mesmos princípios, principalmente da palavra de Deus. Porque há várias igrejas e a gente não prega nenhuma placa de igreja Exato. de denominação, mas a palavra de Deus é só uma. E então é nisso que a gente tem que ver. A pessoa tá alicerçada nessa palavra, a pessoa realmente. Às vezes pode acontecer. Quando conheci o Henrique, eu estava um tempo afastada já da igreja que eu ia, que não era a mesma que a dele.
E ele, de certa forma, com a ajuda dele, eu comecei a voltar para os braços de Deus e entender que eu estava com uma mente religiosa, que eu vim de uma igreja assim, que tinha suas coisas boas, com certeza, mas que tinha muitas coisas que eu precisava ainda abrir a mente para entender, enfim, e ele me ajudou nessa parte. Então, se ele percebesse que eu não ia me abrir, que eu não ia conseguir, o correto é ele sair dali, que ele não Exato. continuasse. Mas como ele viu que eu tinha o coração aberto, a mente aberta para as coisas de Deus, ele resolveu, não, eu vou falar, vou querer, porque essa pessoa que eu quero que esteja do meu lado tem que trilhar o caminho de Deus, né? Mais pra frente a gente vai falar mais sobre isso, mas é isso, né, que eu sempre falo para as pessoas, que tem tempo de você ver, não deixa as coisas irem para um caminho que daqui a pouco não vai mais dar, e depois lá na frente, às vezes você vai até continuar com a pessoa, mas vai viver uma vida de conflitos, né? Exatamente, e como eu sempre falo, enquanto tá conhecendo, enquanto tá no namoro, enquanto tá no noivado, ainda dá tempo de você desistir. Dizer, olha, não vai dar certo, se prosseguir aqui, é melhor a gente decepcionar um sogro, uma sogra, alguma coisa, do que viver uma vida amargurado, como a Exatamente. minha esposa falava. Então aí, mas agora é pra agradar, a gente já tá, sei lá, 2 anos namorando, 3 anos namorando, agora não dá mais pra separar. Quem disse que não dá? O que não dá é tentar um casamento como muitos fazem por aí, ficam 2, 3, 5 anos juntos e se separam. E escandalizam o nome de Deus, escandalizam a igreja, depois vão falar mal, né? E fora que isso não é o pior. O pior são as feridas que causam nas pessoas, como a minha esposa disse, as feridas que causam. Às vezes a pessoa não quer mais voltar para a igreja, a pessoa não acredita mais no amor. Então isso é muito sério. Por isso a gente fala oração e a parte do filtro. É como eu digo assim, é uma entrevista. Tem que entrevistar a pessoa, tem que ver assim, tem que testar. É literalmente isso, tem que testar. Ver se de fato essa pessoa serve para ti. E vai orando, né? Durante o namoro, olha, durante todo o período. Tô conhecendo, tô orando. Sentindo o coração de paz para namorar, pede namoro a moça, né? O rapaz, conhece a família, mas vai orando, vai observando, sempre observando. Tem que avaliar se está de acordo com aquilo, com os princípios de Deus e com aquilo que a gente está buscando, que a gente está orando. E aí um detalhe bem interessante, que é a questão do jugo desigual que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. O apóstolo Paulo prega isso. E o que seria isso? As pessoas falam de, por exemplo, pessoas de outras religiões. Então, eu acho isso assim bem certo, bem correto. Então, por exemplo, a pessoa é desviada e eu sou evangélico, eu sou cristão. É bem provável que não vai dar certo. Como a Aline falou, a gente não pode namorar com o intuito de mudar a pessoa. A pessoa tem aquela crença dela, claro. A gente vai conversando, no caso da Aline foi diferente. A gente vai conversando, eu nem namorava com ela, ainda convidei-la para ir para a igreja, eu falei que tinha um culto lá, ela foi. Então foi num domingo, não foi uma coisa forçada, foi fluindo, e aí eu fui conhecendo ela sem namorar, e ela indo na igreja. Poxa, tem um desejo nela de voltar a congregar, de voltar a servir a Deus. É diferente de uma pessoa, eu não acredito nessas coisas, então já está começando errado. Ou eu sou de outra religião, já vai ter um impacto, porque aí um vai para a igreja evangélica, outro vai para a missa. Um vai para o centro espírita, o outro vai para a igreja evangélica, lá no culto. E aí vai impactar, são culturas diferentes. Eu não estou nem entrando aqui no mérito espiritual, a gente está entrando aqui no mérito, né, assim, da coabitação do casal. Não vai dar certo, é um choque cultural. Então muitas coisas têm que ser observadas. Pais, planos futuros, religião, crenças, doutrinas dentro da própria igreja evangélica, para ver se lá no final dá certo. E foi mais ou menos isso que a gente aplicou no nosso namoro, noivado, foi orando, foi buscando, e foi conhecendo a família um do outro, né? Deu tempo ao tempo para pedir namoro, para evoluir para o noivado. E até com relação a essa parte do jogo desigual, tem até a questão que a gente comenta bastante, né, no meio dos jovens, que é a idade, né? Procurar uma pessoa para se relacionar não quer dizer que pessoas que tenham idades muito diferentes não vai dar certo, mas a gente já sabe também que são poucos casos. Então, avaliar isso também. Se você é muito jovem e você tá com uma diferença, você nem é maior de idade ainda, tanto o menino quanto a menina, a moça, né, o jovem, e o outro já e aí tem uma diferença grande de idade, isso também pode impactar lá na frente para você. Porque a outra pessoa não é madura. É diferente de duas pessoas já serem de maior, já trabalharem, saberem o que querem da vida e tem uma certa diferença de idade, tudo bem.
Mas cuidar essas coisas também, a gente se preocupa, porque é o que a gente vê no meio do jovem, a gente sofre de certa forma pelo jovem, porque tá seguindo às vezes um caminho que não vai ser bom ali na frente, né? Quer dar uma oportunidade, porque a idade não tem nada a ver, porque hoje é muito não tem nada a ver, nada tem nada a ver, mas lá no fundo, no futuro, você vai ver que tem a ver sim, pode impactar de certa forma, né? Com certeza, assim, a mensagem que a gente queria trazer para vocês hoje era essa. E se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, dar o like, faz um comentário, uma sugestão de vídeo, de tema para a gente trazer aqui para vocês. Se inscreve no nosso canal para acompanhar, porque a gente vai trazer mais conteúdo, assim, vai abrir mais o nosso testemunho, vai abrir mais outros conselhos importantes. E que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Isso aí, fiquem na paz.